Olá, sejam muitíssimamente bem-vindos ao lançamento oficial de William e Mel Volume 3. Eu sou o Theo da Paz Herman, criador da história, e é com prazer que eu recebo todos os espectadores que agora estão presentes. Esse vídeo vai ser uma introdução do meu trabalho, inspirações e desenvolvimento gráfico. Ao fundo, vocês poderão ver todo o processo de um desenho dos personagens da história em produção. Para dar início à minha narrativa durante esse vídeo, eu acho que seria interessante pegar isso desde a raiz. Desde pequeno, eu sempre amei o audiovisual, e até hoje eu permaneço extremamente apaixonado por ele, chegando a um ponto em que literalmente chega a ser uma das coisas mais importantes da minha vida. E essa influência que o audiovisual tem, pelo menos em mim, serviu como uma fonte quase infinita de inspirações e ideias que eu fui tendo ao longo do tempo. Para mim, essa ideia de mesclar histórias, textos ou roteiros com algo visual e com imagens e vídeos é algo extremamente impressionante. Toda essa questão de transformar pensamentos ou até palavras em algo que é possível visualizar com clareza é algo extremamente legal. Dentre os filmes que mais foram importantes para mim na infância, estão a franquia Jurassic Park, principalmente, o filme Dinossauro, da Disney, basicamente todos os filmes da Pixar de antigamente, a franquia Era do Gelo, os filmes do Moby Dick, Planeta dos Macacos, todos os filmes do Homem-Aranha antes de 2016, e dentre muitos outros que eu nem consigo contar. O audiovisual sempre foi algo importante para mim, que sempre esteve presente e teve tanta influência na minha vida. E não é só o audiovisual, são as histórias em quadrinhos também. E eu acho que a raiz mais profunda disso, obviamente, é a Turma da Mônica, que eu leio desde que me conheço como gente. Eu realmente acho impressionante todo o trabalho que o Maurício de Souza e sua equipe conseguiram fazer ao longo do tempo. E eu gostaria de agradecer profundamente a eles por terem criado algo tão influente na vida de tantas crianças e inclusive de adultos. Recebendo tanta influência e somando ao fato de que meu pai é artista plástico, por causa disso eu sempre tive basicamente contato direto com a arte durante a infância, é claro que eu iria querer criar algo. E lá então foi o pequeno inocente Theo, de apenas 5 ou 6 anos, pegando um amontoado de folhas e desenhando o que seria uma triste, desajustada história em que fazia uma junção entre Moby Dick e os Smurfs? Eu sempre tive uma mania de misturar universos cinematográficos que eu gostava, e a maioria com os Smurfs, por alguma razão. De memória, a partir disso, vindo de mais uma das sagas bizarras dos Smurfs, eu lembro de ter criado uma mistura de Smurfs e Senhor dos Anéis, que por sinal é outra franquia que eu amava e ainda amo, de paixão. Ao longo do tempo, eu continuei mantendo esse hábito de criar histórias com várias folhas velhas e uma caneta esferográfica azul. Dentre essas histórias, eu criei uma história chamada Williams e seus amigos, que basicamente bebia direto da fonte de O Incrível Mundo de Gumball, e que não tinha absolutamente nada de original. Eu gostava de fazer essas histórias e colocá-las junto com os livros da sala de aula, para que meus colegas pudessem ler. E absolutamente ninguém lia, por sinal. Anos se passam e eu já estava no 7º ano, e eu já havia parado de escrever essas histórias no papel. Porém, eu ainda mantinha a prática do desenho, e estava resgatando alguns personagens de histórias antigas minhas, e recriando um novo design um pouco mais original. Nesse tempo, me veio uma atividade de inglês, no qual era para criar uma história em quadrinhos curta que cumprisse certos requisitos. E eu digo, esse foi o pontapé inicial para eu procurar algo um pouco mais profissional. Lá fui eu, aproveitando que eu estava resgatando personagens antigos e criei uma tirinha com o personagem William, o cachorro avermelhado. Depois disso, eu, determinado, abri o Paint, programa de desenho bem limitado do Windows, e comecei a desenhar uma história bem mais longa do que a atividade de inglês. Eu já comecei a pensar em publicação e tudo mais, e comecei a me empolgar de verdade.
O problema é que meu pai, ao ver a história, e me vendo falar que eu gostaria de publicar, viu que o formato da folha não estava nada de acordo com nenhum tipo de folha de verdade, e que não seria possível nem imprimir. Após isso, eu não me desanimei. Comecei a criar outra história, com o formato certo dessa vez. E essa história que veio se tornar o William e Mel Volume 1. Durante uma visita casual de uma amiga de meu pai, nós recebemos um incentivo imenso vindo da nossa querida amiga Silvia Abreu, jornalista e produtora cultural, e que, ao dar uma olhada em minha história, nos incentivou a publicação de uma forma absurda. Sinceramente, eu não sei o que seríamos sem ela. Muito obrigado, Silvia! Após isso, eu não parei de criar histórias, que vinham como sequências, como William e Mel Volume 2, O Acampamento. Algumas outras histórias vieram apenas em esboço, e que agora se tornaram apenas ideias esquecidas. E outra, que após todo um redesenho, veio a se tornar agora o William e Mel Volume 3. Desde o começo, eu estava, digamos, bem precário no desenho, e é possível perceber que é algo bem de iniciante. Porém, ao longo do tempo, eu venho me esforçando a melhorar no desenho, e agora eu creio que consegui chegar em algo minimamente razoável. Claro, eu não gosto de me olhar como um mestre do desenho, até porque eu sou meramente um iniciante, mas eu preciso admitir que eu evoluí bastante desde a minha primeira publicação. O motivo disso? Lá vamos falar de novo sobre o audiovisual. Pelos meados do final de 2019, eu fui apresentado a um dos animes que mais mudou a minha vida. Eu estou falando de JoJo's Bizarre Adventure. Cara, eu tenho que admitir, essa é a minha obra favorita, competido intensamente com os meus filmes tão queridos de infância. Eu sou completamente apaixonado por JoJo, e foi ele que me fez querer melhorar imensamente no desenho, para poder ao menos chegar a 1/10 da maravilhosa arte de Hirohiko Araki, criador de JoJo. Aqui vocês podem ver que eu, inclusive, uso mangá de referência, para a questão dos pretos e sombra. JoJo é tudo para mim, e bem, aqui estou eu, me esforçando ao máximo para melhorar cada vez mais. E é com essa inspiração que eu venho com o terceiro volume da minha história, William e Mel Volume 3, uma história sobre bullying, dificuldades e criação de amizades. Infelizmente nós chegamos ao fim desse vídeo. Agradeço profundamente a todos que tiraram um tempinho da vida de vocês apenas para isso. Vocês são meu suporte e eu fico tremendamente agradecido. Eu espero que vocês tenham gostado. E se puderem, façam um comentário para eu poder ficar sabendo. Bem, então é aqui que eu me despeço. Até mais, gente. Falou!